Revisão, frente A, volume 6, capítulo 1, segunda série. Capítulo 1 e 2, segunda série, AV1, primeiro trimestre. Se eu pular algum tópico, me avisa, por favor, tá? Então, 5 R's. Então, 5 R's nos ajudam a realizar um desenvolvimento sustentável. Ou seja, utilizando os recursos naturais sem prejudicar as futuras gerações para que os mesmos não cheguem ao seu final. Então, para poder preservar, conservar, realizar esse desenvolvimento sustentável, 5 R's nos auxiliam. Seriam reciclar, sobre reciclar, não precisa falar tanto, né? Reutilizar, o próprio nome já é sugestivo. Recusar seria você recusar um produto testado em animal, ou recusar um combustível fóssil, ou algo que venha a degradar tanto o meio ambiente. Então, isso daí seria o recusar. O repensar, você pode repensar o seu consumo. Será que realmente eu preciso de um celular novo? Será que realmente eu preciso de uma calça nova? Será que realmente eu preciso de uma camiseta nova? Será que realmente meu pai precisa de um carro novo? Então, isso seria o repensar. E o último é o reduzir. Então, reduzir seria a redução de consumo. Igual aqui, dá para poder apagar de boa. Então, reduzir o consumo de energia, reduzir o tempo de banho. Então, reduzir também nos ajuda a trazer um desenvolvimento sustentável. Alguma dúvida? Próximo, prejuízos ao aquecimento global. Se de fato nós vivenciarmos um aquecimento global em todo o planeta Terra, nós teremos aí vários prejuízos. Acho que o principal deles seria o derretimento das calotas polares e o desaparecimento de vários países litorâneos. Exemplo dos Países Baixos, lá dessa região da Holanda, ou outras áreas também estão ao mesmo nível do mar. Então, muitos países, muitas regiões, muitas cidades irão desaparecer por conta do aumento do nível oceânico. Outro fato do aquecimento global seriam áreas que teriam menos chuva. E tendo menos chuva, nós teríamos formação de vários desertos. Outras áreas nós teríamos mais chuva, que também iria desequilibrar aí os ecossistemas. Então, o aquecimento global, ele traria aí vários prejuízos. Além do aumento da temperatura, muitas pessoas também, até na Europa, o ano passado, por causa do verão, acabaram morrendo por conta das elevadas temperaturas. Preservacionismo e conservacionismo. Nessa ideia, nessa ideologia de manter o meio ambiente, de cuidar do planeta Terra, nem todo mundo pensa da mesma forma. Então, existem pessoas que irão pensar numa preservação na sua totalidade, ou seja, não tocar mais na natureza porque ela já foi muito degradada. Isso seria o pensamento preservacionista. O conservacionismo seria você utilizar o recurso natural, porém de forma sustentável. Você tira uma árvore, vai lá e planta outra no lugar. Então, se você vai utilizar, por exemplo, a terra para poder fazer a agricultura, tenta fazer ela no modelo rotação trienal, que é você plantar vários tipos de alimentos diversificando ao longo dos anos. Planta batata em 2023, depois você planta beterraba, depois você deixa a terra descansar, ou utilizar menos agrotóxicos. O Brasil está no ranking top 10 dos países que mais utilizam agrotóxicos no mundo. Dar um estímulo a uma energia renovável, uma agricultura orgânica. Então, isso daí seriam modos de utilização do planeta Terra, só que de forma conservacionista. Depois, deixa eu ver aqui, discurso para o aval extrativista. Então, sempre para a gente poder ter uma ação, a nossa mente tem que estar em paz com isso. Então, para poder destruir o planeta Terra em prol do avanço capitalista, existe um discurso com relação a isso. Então, no caso, o discurso capitalista é que é necessário retirar, alterar, prejudicar o meio ambiente para que o nosso modo de vida ele continue evoluindo, para que o capitalismo ele venha se expandir. Não estou falando que esse é o meu pensamento, tá? Pelo amor de Deus. Falando que é o pensamento capitalista. Um exemplo da Amazônia. Hoje existem 60% da Amazônia, 40% já foi para o espaço. Das araucárias existem somente 2 a 3%. Da Mata Atlântica existe apenas de 6 a 7%. E o restante, por que foi desmatado? Por que foi alterado? Por conta do nosso dia a dia, por conta do nosso consumo, por conta do nosso
do nosso consumismo, por conta do avanço capitalista, por conta do desenvolvimento socioeconômico, por conta do acúmulo de capital, por conta do acréscimo no PIB. Então, tudo isso é um discurso de explorar e, muitas vezes, prejudicar o meio ambiente. Dúvidas? Tem até, acho que eu... Esse é o primo? Pode, vai lá, Chu. Teve até o discurso, acho que até citei, não sei se foi com vocês, mas do presidente anterior que nós tínhamos, ele teve até a discussão lá com o presidente da França, com Emmanuel Macron, por conta da Amazônia. Então, muitos países europeus investem dinheiro na preservação da Amazônia. Aí, no caso, o Bolsonaro, ele discutiu com o presidente da França, porque ele tinha essa mentalidade de extrair muito a Amazônia em prol do avanço capitalista. E, de fato, o argumento dele tinha até uma base, porque a maior parte dos países europeus, eles acabaram com as suas reservas durante a primeira e segunda revolução industrial, por conta de melhorar a sua economia. Aí, agora que o Brasil, tá caminhando aí, depois da independência, com as próprias pernas, sem depender da Inglaterra, para poder ter um avanço econômico, e no caso as outras nações acabam questionando o Brasil. Só que isso é uma hipocrisia, porque todos fizeram a mesma coisa em séculos anteriores. Não estou falando que isso está certo, só estou falando que essa é a mentalidade capitalista. Dúvidas? Próximo. Depois de quase 200 anos de poluição industrial, lá por volta de 1970, começou um discurso de, precisamos preservar, precisamos cuidar do meio ambiente. Aí as quase 200 nações mundiais acabam fazendo várias reuniões para poder chegar a um consenso de uma lista para não acabar com o planeta Terra. Então surgem aí reuniões como Roma, Rio 92, Rio +20, Estocolmo. Dentro dessas várias reuniões surgiram 2 acordos principais, em períodos distintos. O primeiro acordo que acabaram chegando num senso comum foi o Protocolo de Kyoto. Então, o Protocolo de Kyoto foi uma lista com vários passos para que as nações diminuam suas atividades para diminuir o impacto do aquecimento global. No Protocolo de Kyoto, a gente tem aí um marco principal, que é a não adesão dos Estados Unidos e, paralelamente, a China, que não poluem somente o seu país, mas acabam poluindo o mundo inteiro, porque os Estados Unidos atualmente têm somente centros administrativos. A produção, de fato, a maior parte se encontra em países subdesenvolvidos. Um exemplo de Ford, GM... São empresas estadunidenses espalhadas pelo mundo todo. Então, os Estados Unidos não poluem somente o seu país, mas o mundo inteiro consecutivamente. Por isso que não aderiu ao Protocolo de Kyoto. Fora que iria ter que mudar todo o seu padrão de produção. Então, sua matriz energética também deveria ser alterada, e isso gera um custo muito grande. Então, assinar o Protocolo de Kyoto automaticamente seria reduzir o seu lucro capitalista. Alguma dúvida? Depois nós temos o segundo, que é o atual, vigente, que é o Acordo de Paris. Do Acordo de Paris, os Estados Unidos relutou bastante também, mas acabou assinando o Acordo de Paris, que tem a mesma finalidade. Passos, etapas para diminuir os impactos do aquecimento global. A camada de ozônio. A camada de ozônio seria a camada mais próxima da Terra, que no caso nós temos várias, A troposfera, estratosfera. Então a troposfera seria a camada mais próxima da superfície terrestre, aonde que se encontra a camada de ozônio. A camada de ozônio é como se fosse um guarda-chuva que acaba nos protegendo dos raios ultravioletas. Só que os CFCs, todos os gases, a poluição humana faz com que essa camada de ozônio ela venha a ser quebrada ao longo dos anos. E isso faz com que chegue mais radiação solar sobre a Terra, causando um aquecimento global. Dúvidas? Depois a gente falou, por último, para finalizar a aula, e o resumo sobre o processo de desertificação. Tem até o exemplo lá da desertificação que ocorre lá na região do Sahel, no continente africano. Já caiu até em prova, que o Saara automaticamente está se expandindo para essa região do Sahel, só que o homem tem intensificado este processo.
Então, desertificação ocorre principalmente por conta do desmatamento, a desertificação ela ocorre por conta do aquecimento global, a desertificação ela pode ocorrer por conta do excessivo uso dos agrotóxicos. Então, todos esses impactos acabam gerando aí prejuízos gigantescos. Deixa eu ver, desertificação então vai prejudicar cada vez mais a agricultura, porque irão tornar áreas secas onde eram úmidas. A desertificação também ela intensifica o processo do albedo, tá? Então, áreas expostas, o albedo ele ocorre de forma mais intensa. Lembrando que o albedo é a reflexão que nós temos da radiação. A radiação solar ela bate sobre a superfície, dependendo da superfície, ela acaba retornando para a atmosfera de forma muito rápida. Então, nos desertos, nós temos um albedo maior. Evapotranspiração, então a desertificação também ela diminui o processo de evapotranspiração. Evapotranspiração é a evaporação da água contida nas árvores. Então, com menos árvores, menos evapotranspiração. Menos evapotranspiração, áreas mais secas. Migrações também por conta de processo de desertificação. Então, as pessoas, é óbvio, acabam se deslocando por conta que áreas acabam se tornando insustentáveis a vida sobre regiões secas. E por último, no Brasil nós temos também um processo de arenização. Lá no sul do Brasil nós temos várias áreas de planície. Nessas áreas de planície acaba sendo também muito utilizado para a criação do gado. O gado acaba pisoteando este solo, deixando ele exposto. Este processo de exposição do solo, retirando a grama por conta desse pisoteio do gado, é chamado de arenização. E isso acaba tornando a área desértica. Dúvidas? Finalizando então.